Olá, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo, pessoal, falando sobre algo que tem me preocupado muito. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se é coisa da idade ou se é espiritual, mas eu tenho me preocupado muito com as pessoas, não só da minha família, do meu meio ali, mas de maneira em geral. E eu vou contar uma história para vocês que é bem engraçada e depois no final vou falar para vocês por que eu estou contando essa história, né? Eu lembro que nos anos 80, eu acho que perto dos anos 90, por ali, no meio dos anos, não sei, não lembro. Surgiu uma história, eu sou do interior da Bahia, lá no sul da Bahia, sabe, aquele interior mesmo, lá, cidadezinha pequena, que nem se chama de cidade, não chega a ser cidade. E aí, aquele tempo, a gente era muito bobinho, muito ingênuo, não tinha aquela coisa da internet, né? Sabe como é que é, né? E ainda mais o povo do interior era muito inocente, né? E aí teve um tempo que chegou uma história lá, cabulosa, sobre um homem que atirou no sol, né? E aí todo mundo, eu sei que todo mundo ficava preocupado com essa conversa, e aí às vezes iam pessoas para a cidade, para Ilhéus, Itabuna, não lembro de onde que surgiu essa história, se foi em Itabuna ou se foi em Ilhéus. E a gente ficava ansioso para alguém voltar para contar o que estava acontecendo com o homem que atirou no sol. Olha a história como é que é. Tinha um homem, né, que plantava as coisas dele, milho, feijão, ele tinha roça, e o sol muito quente ia lá e queimava tudo. Então, teve um dia que ele ficou muito bravo. O que ele fez? Ele pegou uma espingarda e atirou no sol, né? E aí diz que quando ele atirou no sol, a terra sugou ele para dentro. Eu acho que até o meio, a cintura ou o peito, não sei. E ele ficou preso na terra. E o sol ficou em cima dele. É como se o sol tivesse, com um tiro, tivesse caído em cima dele. Ai, meu Deus, quando eu não aguento com essas coisas, não. E aí era muito quente, fazia muito calor. Eu só estou resumindo porque eu não lembro exatamente como que era a história, tá? Só o que eu lembro. E aí disse que era aquela coisa toda, ficavam gente assim de muito longe vendo aquele homem e o sofrimento dele era muito grande, porque as autoridades não conseguiam tirar ele dali. Aquele sol em cima dele, imagina, tá um calor insuportável. Hoje é o quê? Eu acho que hoje é 30 ou é 29, eu acho que é 30 em São Paulo. O calor hoje tá até um pouquinho mais frio, mas a coisa tá insuportável. Imagine um sol em cima de uma pessoa. Misericórdia. E aí eles tentavam de todo jeito dar comida para esse homem, diz que colocavam umas cavadeiras, não sei, não lembro como é que era, para fazer chegar comida perto dele e água, porque ninguém sonhava nem chegar perto desse homem, por causa do calor do sol que era insuportável. E a gente muito inocente, aquele povo do interior, acreditou na história. E aí as pessoas sofriam e ficavam ansiosas para saber a notícia do homem que atirou no sol. E aí, quando alguém ia, o que é que você ficou? Ai, tá na mesma. Não conseguem tirar ele de dentro da terra e o sol fica em cima dele 24 horas por dia e ele não consegue dormir e aquela coisa toda. E a gente, meu Deus, como é que pode o homem que atirou no sol, coitado, né? Até que um dia foi um vizinho lá, acho que para Itabuna, e a gente ficou ansioso para ele trazer notícia do homem que atirou no sol. E aí ele chegou com um livrinho, um livretozinho, não sei como é que chama, tipo uma revistinha bem simples. Ali estava contando toda a história do homem que atirou no sol. Pediram para eu ler o livro, e aí ficou todo mundo sentado, parado, quieto, para ouvir a história, o que dizia sobre o homem que atirou no sol. E aí eu fui lendo, e aí falava. E era engraçado, gente, porque tinha rimas, sabe, tipo rima caju e castanha? Então já dava para você notar ali que tinha alguma coisa que não tava dando, né? E o homem plantava milho e feijão e não sei o que, e aí o sol queimava e tal e tal. Quando chegou na última parte que eu fui ler, tava escrito assim: quando um diz zum zum, o outros fala mutum, acho que era isso. E a verdade é que esse caso não aconteceu em lugar nenhum. Ou seja, era uma história que inventaram. Parece que o nome do autor da história era Mina Elvino,
que ele trabalhava na Rádio Jornal, acho que de Itabuna, alguma coisa assim. E aí ele vendia esses livros. E aí o povo bobo comprou e começou a acreditar na história, né? Mas aí aquele povo antigamente era mais ingênuo, não tinha internet, então dá até para entender, povo do interior, né? Dá para entender. Só que a gente está agora encaminhando para 2026. A gente tem internet, pessoas de cidade grande. Hoje a gente pode aprender muito com a internet. Eu mesmo gosto de aprender muito na internet. Psicologia, coisas que eu gosto. Sobre as histórias tipo da escravidão, né? Essas coisas todas eu gosto de mergulhar para aprender sobre as religiões. Como é que funciona a mente do povo de outras religiões. Eu gosto muito. Então isso deixa a gente um pouco mais esperto, não é? Não. Tem pessoas que continuam com aquela ingenuidade lá daquele tempo lá atrás. E são pessoas de cidade, pessoas mais instruídas. Isso tem me preocupado muito. Esse povo é nas mãos do anticristo. Porque eu não consigo entender isso, gente. Não consigo. O povo hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito de ver vídeos, às vezes, de determinado assunto, de políticas. Ali eu tô vendo, que eu odeio política, né? Odeio a tal da política, principalmente a política no Brasil, que virou um caos, né? Deus que o diga aí, a gente que o diga pela a confusão que deu aí o chinelo, que eu dou muita risada de ver o povo naquele desespero com os chinelos. Eu digo, gente, onde é que esse povo vai parar? Onde é que esse povo vai parar com essa confusão todinha por causa de política? Então, são dois lados, né, desunido, que não se une, que não pensa, embora eles pensem que estão... Bom, vou até parar por aqui, porque na internet você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque a coisa tá séria, né? E isso tem me preocupado muito, porque a internet parece que não tá ajudando muito a gente pensar. Parece que a gente não tá ficando mais esperto, mais inteligente. O que é que tá acontecendo com o povo? Né? Então vai ser muito fácil essa gente ser dominada pelo anticristo. Porque o anticristo, ele é mega inteligente, né? Eles não são bobos, não são pessoas analfabetas. Analfabeta é o anticristo. É o anticristo que vai enganar todo mundo. Agora imagine esse povo brigando, jogando chinelo no lixo, uma confusão da moléstia que eu não consigo entender. Às vezes eu dou risada porque é engraçado. Chega a ser muito engraçado. De tão bizarro que é, fica engraçado. Mas eu tenho me preocupado muito com isso. Porque parece que a gente não está desenvolvendo, a gente não está ficando mais inteligente, né? Esses dias também eu vi já está caminhando para 9 minutos, mas eu vou terminar. Eu estava vendo um vídeo onde tinha um moço, parecia aquelas cenas de filme de Sessão da Tarde, sabe? Quando eu era novinha, meus irmãos, a gente gostava muito de Sessão da Tarde. Então a gente assistia muito vídeo, muitos filmes de Sessão da Tarde lá na Rede Globo, lá na Bahia e tal. E eu vi uma cena e eu fiquei observando. Era um moço que estava com um carrinho de mão, a gente chama carrinho de mão, tem gente que chama carriola e tal, pô, não me interessa. E o moço, ele tentava subir uma rampa com aquela carrinho de mão cheio de barro, sei lá o que era, não lembro. E tinha um cachorro sentado assim na frente dele, o cachorro observando, deitado. E ele tentava e não conseguia, ele ia e não conseguia, ele ia e não conseguia. Até que, em um determinado momento, o cachorro sai e vai, eu acho que num depósito, alguma coisa lá numa sala, pega uma corda, traz a corda na boca, e o moço pega aquela corda, amarra no carrinho de mão, e o cachorro puxa ajudando ele. E aí ele consegue sair. Aí eu fui Gente, tá muito claro ali que aquele cachorro foi treinado, que provavelmente é uma cena de filme, aquela coisa toda. Aí eu vou nos comentários, porque eu gosto muito de ver o que as pessoas estão achando daquilo. E aí eu comecei a ver os comentários das pessoas dizendo que a gente não merece esses anjos, e que coisa linda que ajudou o homem. Eu digo, gente, parece que o povo não percebeu que é uma cena de filme, que o cachorro foi treinado, ele não pensa, ele não pensou, né? E eu digo, não é possível. Aí fui passando, tinha muitos vídeos, era assim, tipo 1.000 e muitos comentários.
Então eu fui, não, alguém aqui vai perceber que alguém, e aí eu ia passando os comentários, passando, principalmente as mulheres, né, tudo emotivo, aí colocava aquelas carinhas de choro. Então, você percebia mesmo que na cabeça delas o cachorro pensou, disse, não, coitado desse rapaz, né, do meu tutor, ele tá aí, eu vou ajudar ele, deixa eu ir lá pegar uma corda e vou trazer e vou ajudá-lo. Mas estava claro, provavelmente aquilo é uma cena de filme e o cachorro foi treinado, porque os animais, eles agem por instinto, né? Eles não pensam. O único ser que pensa, que tem raciocínio, somos nós, ou pelo menos deveríamos, né? Ser racionais, deveríamos ser. Então eu digo, não, gente, aí eu ia passando os comentários, passando, não, não é possível. Tem alguém aqui que entendeu igual eu, não é possível, não é possível, não é possível. Até que eu vi um homem ali que ele falou algo que eu não me lembro, mas ele percebeu que o cachorro agiu, que é uma cena de filme, o cachorro foi treinado, alguma coisa assim. E aí eu continuei, até que eu não sei se eu tinha que voltar ao trabalho, eu tinha que dormir, e eu deixei pra lá. Mas eu fiquei encucada com aquilo. As pessoas não conseguem, agora com essa coisa da IA, tem vídeos que é muito, que você percebe mesmo, tá na cara que o vídeo, ele é coisa de IA, é bobagem, é bebê gigante, bebê que sai voando, bobagem. Mas existe pessoa, vai ter um momento que a coisa vai ficar tão perfeita que a gente não vai conseguir discernir. E aí como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E se alguém pega uma fala sua, você lá, e diz que você fez algo, que você cometeu determinado crime, como que vai ser a vida das pessoas quando isso aí se aperfeiçoar mais e que não tá, já tá ficando cada vez melhor? E isso é uma coisa que tem me preocupado muito, né? E, gente, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos pedir a Deus inteligência, sabedoria, porque essas coisas não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira. Eu tô longe de ser uma pessoa inteligente, mas eu me esforço muito para pensar, né? Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas, tem um vídeo, e aí o título do vídeo, você vê que a pessoa colocou para chamar atenção. Quando você abre o vídeo, às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela falou. Era só para chamar atenção. Aí você vai nos comentários e o que é que acontece? As pessoas estão respondendo em cima, ela não viu, você percebe claramente que ela não viu o vídeo, ela só viu o título e aí ela responde, aí ela já faz um comentário cheio de ódio, e aí ela já responde assim, eu digo, meu Deus do céu, custa ver o vídeo para saber o que é que tá falando primeiro e responder, né? Então é uma coisa que tá dando medo, eu tô ficando assim apavorada com essas coisas, porque tá muito sério, tá? E já tá 13 minutos e eu vou parar por aqui. Agradeço aí a vocês, tá bom? Por ter visto o vídeo. E até a próxima.